Seja muito bem-vindo à primeira aula semanal da Escola dos Investimentos. Bom, e eu quero primeiramente estar dando bem-vindo para você mesmo a essas aulas semanais que a gente vai ter. E lembre-se, essas aulas estarão disponibilizadas na plataforma toda quinta-feira, ok? Então você pode vir aqui toda quinta-feira que vai ter uma aula sim relacionada a investimentos, ok? Eu estava editando esse vídeo aqui e eu vi que está meio confuso, ele está falando dessa aula semanal. E eu vim dar uma explicada. A aula semanal era parte de um curso que ele tinha, que tinha aulas semanais e aulões mensais. Esse curso já foi encerrado, esse vídeo daí que vocês estão vendo é a aula semanal 1, que foi postada dia 22 de janeiro para quem era assinante. E agora a gente está repostando para ter um conteúdo para vocês, porque a gente está com alguns problemas para conseguir gravar. É isso aí e vamos seguir com o vídeo. Bom, essa primeira aula aqui, utilizando duas, eu vou deixar duas aulas já disponibilizadas. E essa primeira aula semanal aqui, eu vou estar falando sobre os setores e seus riscos, né? Qual que é os riscos que representam os setores, né? Mas eu não vou estar entrando especificamente em um setor, setor financeiro, setor de commodities, entendeu? Eu quero estar dando uma visão geral, porque não é a mesma coisa que escola. Se não der uma base boa, lá no futuro não vai ser um bom estudante, ok? Então aqui para você eu quero te dar uma base boa do que é, para você no futuro ser um bom investidor, beleza? Vamos lá. Os setores e seus riscos. Vamos lá. Cada setor da Bolsa de Valores se comporta de uma maneira diferente na economia. Nem sempre você vai ver os setores se comportando de forma igual. Até porque alguns setores podem se beneficiar da alta dos juros, tanto quanto outros setores podem se beneficiar da baixa dos juros. E um exemplo de setores que se beneficiam da baixa dos juros são os setores de construção. Mas por que os setores de construção se beneficiam da baixa dos juros? Porque eles pegam empréstimos e pagam menos em cima desse empréstimo, ok? E esse pagar menos seria o quê? Pagar menos juros. Então ele não precisa pagar um capital tão alto. E como o setor de construção é um setor que exige muito dinheiro para estar realmente atendendo a demanda, está dando certo, é muito bom, é um setor que no caso necessita de muito dinheiro e com os juros baixos, esse setor consegue ir lá, pegar empréstimos e tá fazendo construções para estar vendendo e ganhando dinheiro, ok? Isso é basicamente um exemplo, né, de como cada setor se comporta de maneira diferente na economia. É importante você entender os setores, é necessário e você tem que saber o que você está fazendo, porque é o mínimo para você investir numa empresa, você entender qual o setor que ela está, ok? E no Brasil a gente tem setores que são favorecidos por oligopólios, monopólios, duopólios, ok? Um exemplo de setor que é favorecido pelo oligopólio é o setor bancário, que a gente tem 4 bancos muito grandes e que são favorecidos, assim, por assim dizer, que é o Banco do Brasil, o Santander, Bradesco e o maior deles, o Itaú, que é o maior private bank da América Latina, se eu não me engano, ok? E a gente tem também monopólios, como a B3, a empresa B3 em si, né, que é a empresa que faz a custódia dos títulos imobiliários, né, que seriam ações, títulos do governo, etc. A B3 é uma empresa que é um monopólio, porque só ela faz isso aqui no Brasil. Não tem outra bolsa de valores no Brasil, ok? E vamos lá. É totalmente necessário saber sobre os setores, por assim dizer, porque você tem que saber qual fato vai interferir no setor que você investe. Se você investe no setor bancário, você tem que saber quais fatos vão pegar e vão falar, você vai chegar, vai acontecer alguma coisa, por assim dizer, na economia, você vai chegar e falar, putz, isso que aconteceu, esse fato, né, pode acabar afetando o setor bancário. E aí você pode decidir, talvez, tomar alguma atitude em relação a isso. Geralmente não é necessário, mas você deve, às vezes, tomar alguma atitude, dependendo da situação, ok? E, bom, continuando, primeiro vamos entender um pouco de como se classificam os setores. A gente tem os setores cíclicos e não cíclicos. Mas, Thiago, o que é um setor cíclico? Setor cíclico é aquele basicamente que acompanha a economia. Quando a economia está indo bem, aquele setor vai bem, ok? Quando a economia está indo mal, aquele setor vai mal, certo? E a gente tem os setores não cíclicos. Mas, Thiago, o que é setor não cíclico? É exatamente o contrário. Ele não
tem relação com a economia. Às vezes a economia pode estar indo mal, ele pode estar indo bem. Às vezes a economia está indo bem, ele pode estar indo mal. Exatamente porque ele não tem uma ligação, uma correlação direta com o consumo do brasileiro. Exatamente, se for para pensar, uma empresa de alimentos ela tem uma relação direta com o consumo do brasileiro. Porque quanto mais o brasileiro consome, melhor. Então ela acompanha a economia. Se a economia está indo bem e o brasileiro está consumindo, ela vai acompanhar. Agora, se a economia está indo mal e o brasileiro está consumindo menos, ela vai ir mal junto. Você está me entendendo? E aí, a gente tem os setores não cíclicos, ok? Que é aquele tipo de empresa que você investe, que não necessariamente a economia precisa estar indo bem para ela e bem. Às vezes a economia não pode não estar indo tão bem e ela pode estar indo muito bem, entendeu? A economia pode estar indo mal, mas ela pode estar indo bem. Um exemplo, por assim dizer, é o setor bancário. Olha que loucura, mas por que diabos, Thiago? O setor bancário pode acontecer isso. Vamos estar dando uma explicação rapidinha, né? Por que o setor bancário pode acontecer esse tipo de coisa? Pensa comigo, geralmente quando a economia não está indo tão bem, os juros tendem a estar mais alto. E aí, com esses juros mais altos, os bancos cobram mais em cima de empréstimos, ou eles investem em cima de títulos do governo. Então, os bancos costumam conseguir ir bem até nesses momentos de crise, porque eles conseguem tirar juros altos, eles conseguem ter mais lucro. Um exemplo é o que os bancos tiveram o recorde de lucro há alguns anos atrás. O recorde de lucro que eles bateram há alguns anos atrás por causa das taxas de juros. Ok? Isso é basicamente os setores cíclicos e não cíclicos, beleza? Vamos lá, tá explicado isso. Vamos lá, continuando nos tópicos da aula. A gente tem que entender também que alguns setores eles são mais sujeitos a políticas do que outros setores. Então você tem que entender que um setor que você investe está mais sujeito a tomar uma intervenção do Estado. Geralmente o Estado ir lá intervir e falar, você não pode fazer isso, e vai prejudicar aquele setor, beleza? E aí, a gente tem que entender que, por mais que os setores estejam sujeitos, a gente continua tendo setores muito, muito bons, independente do que acontecer, de intervenção de Estado, etc. Um exemplo de um setor que eu gosto muito, que eu não vejo tanta interferência do Estado, é o setor de energia. É um setor que eu tenho um grande apreço e que eu olho para aquele setor e falo, caraca, esse setor realmente é bom, ele paga bons dividendos, ele tem um crescimento estável e ele não é algo que tem tanta interferência. Afinal, as pessoas precisam de energia. Por que diabos o governo vai pegar e vai falar, não, essa empresa de energia não vai fazer isso? Exatamente porque o povo precisa de energia. O grande problema é quando isso acontece. Isso já aconteceu diversas vezes, ok? Eu não tenho um exemplo aqui para lembrar de cabeça, mas isso já aconteceu, eu tenho certeza. E uma das formas que eu vejo de estar acontecendo, desenvolvendo isso, é privatizando algumas empresas de energia, certo? É basicamente isso, por assim dizer. Vamos lá. Tendo noção básica disso, a gente pode começar a se aprofundar e entender como cada setor é influenciado. Desde os setores das commodities, que é empresas como Vale, empresas que exportam soja, ok? Que seria o setor das commodities. Desde esse setor até o setor da tecnologia. A gente pode entender como cada ação, cada fato que ocorre influencia na empresa, beleza? Ou no setor, ok? E eu, nessa aula, não aprofundando tanto nos setores em si, em cada setor, exatamente pelo fato que eu não quero confundir sua cabeça, eu quero que você entenda o básico dos setores, que a bolsa ela é dividida em setores, ela tem setores específicos. Tá, o setor de tecnologia, setor de alimentício, tem o setor também de industrial, tem o setor etc, etc. Não vou continuar citando. Mas é isso que eu quero que você entenda. Bom, lembre-se, já falei na última aula, ficou alguma dúvida? Última aula não, né? No módulo 3, ficou alguma dúvida? Manda um WhatsApp, meu número é... Então, chega lá, fala que você é aluno da ID, e se você realmente ficou com dúvida, me chama, porque eu tô lá exatamente para te explicar o que é, beleza? Qualquer pergunta que você tiver, pode mandar lá. Se eu conseguir responder, eu vou chegar e falar, eu consigo responder isso, beleza? Bom, eu queria agradecer a você que assistiu essa aula da Escola dos Investimentos até o final, e bom, assista a próxima aula semanal e vá assistindo conforme eu for postando. Bom, muito obrigado por assistir e até a próxima.